Glória a Deus. Quantas pessoas estão nos visitando hoje pela primeira vez? Eu queria que você... Estou vendo aqui algumas pessoas, aqui desse lado também. Por favor, fica de pé, só para que a gente possa visualizar vocês. Por favor, não se constranja não, tá? Mas nós queremos visualizar vocês. Aqui algumas famílias. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Um prazer estar recebendo todos vocês. E queremos dizer que nós somos uma família e que você é bem-vindo também a essa família. Deus abençoe. Você vai estar recebendo aí uma fichinha da nossa recepção e que você se sinta à vontade para preencher essa ficha, termos um contato, podermos orar por você no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, ainda aí onde você está. Feche seus olhos, aquiete sua alma, diga para sua alma: alma, aquieta-te, respira fundo, de verdade. Senhor, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, mas queremos também lançar, Senhor, todas as nossas ansiedades diante de Ti, Pai. Aquilo que traz intranquilidade ao nosso coração, aquilo que traz uma turbulência na nossa alma, aquilo que não deixa a nossa mente, ó Deus, entrar num descanso, porque a nossa mente fica acelerada, com assédio, ó Deus, de tantos pensamentos, Senhor. Nós queremos que a paz daquele que é o príncipe da paz seja derramada agora sobre cada alma aqui, Senhor. E que o Senhor tire todo o excesso de futuro e possa, Senhor Deus, trazer uma quietude para a nossa alma, porque nós sabemos quem é o Senhor. Tu és o Senhor de tudo e de todos, e tudo está debaixo do seu governo, do seu controle, e entregamos tudo nas suas mãos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse lugar, de nos alcançar, de nos atingir, de achar, ó Deus, no solo do nosso coração, uma terra apta, um terreno apto para acolher a boa semente que será lançada essa noite. Nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Eu quero começar essa palavra contando uma história. Relembrando essa história. Talvez alguns lembrem, mas eu quero reviver novamente essa história e ativar o teu coração naquilo que eu quero ministrar essa noite. A história, ela fala sobre um estudo que um antropólogo fez em uma tribo africana. E ele fez um experimento, de fato um experimento. E diante de muita pobreza, diante de muita escassez e fome mesmo, muita fome, ele juntou um grupo de crianças e submeteu esse grupo de crianças, muitas crianças, a um teste, onde ele colocou um cesto lá numa certa distância, uma distância razoável, e dentro desse cesto tinha muitas guloseimas, doces, coisas que crianças amam. E eles viram aquela cesta belíssima, muito recheada, e o antropólogo chegou para aquelas crianças e disse: olha, eu vou dar aqui a partida, vou apitar aqui.
e vocês vão correr, e aquele que chegar primeiro vai ser presenteado com essa cesta. E ele perguntou se estavam todos preparados e deu o apito. E quando ele apitou, aquelas crianças que estavam lá numa linha de partida, todas elas deram as mãos e correram juntos em direção à cesta. E quando chegaram juntos na cesta no mesmo tempo, eles comemoraram juntos e agradeceram juntos e comeram juntos. E uma das crianças chegou para esse antropólogo e disse uma palavra. E essa palavra, ela se chama Ubuntu. E ele perguntou o que é que significava aquela palavra Ubuntu. E ele disse que uma criança apenas ficar feliz porque ela ganhou a cesta não representa aquilo que nós acreditamos. De nada valeria apenas uma criança ficar feliz com os doces, porque as demais elas ficariam muito tristes. Então o Ubuntu é a filosofia da nossa tribo, é a ética da nossa tribo, que significa que eu sou quem sou, porque somos todos nós. Eu só sou o que eu sou, se todos nós formos juntos. Então, esse conceito, essa filosofia, ela traz o entendimento que a pessoa, ela é e ela precisa ser afetada quando o seu semelhante também é afetado. Quando aquele que está próximo de nós também é afetado. O Ubuntu, ele diz respeito aos outros. Ele fala sobre as outras pessoas. Mas sobretudo ele fala sobre partilha. Ele fala sobre empatia. Ele fala como ser humano e ser como os outros. Ele fala sobre compaixão. E eu quero falar hoje sobre compaixão. E o interessante nisso tudo é que ter essa percepção de que nós não somos nada sozinhos, mas que precisamos uns dos outros, e ter essa consciência a partir da própria essência de Deus, porque Deus, Ele é três em um só, né? Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pediu ao Pai, né? Ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um assim como eu e tu somos um. Ele poderia ter orado para que nós pudéssemos ter poder, para que nós pudéssemos curar, expulsar, por tantas outras coisas, mas ele pediu para que nós pudéssemos ser um. Então, esse conceito de sermos indivíduos únicos, mas termos uma pluralidade, né? No mesmo tempo, entender que precisamos ser únicos, mas nós precisamos da diferença dos irmãos que estão ao nosso lado. E um dos fatos muito admiráveis de Jesus e que nos impressiona é que Jesus, mesmo tendo demonstrado muita autoridade, poder para fazer coisas extraordinárias e milagrosas, né? Para realizar maravilhas, Jesus, ele andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus, ele ressuscitou mortos, mas Jesus, ele também chorou na morte de Lázaro, né? E esse é a frase mais curta da Bíblia que fala: Jesus chorou. Jesus também chorou. Jesus também se compadeceu
né? Jesus, ele também foi muito movido em compaixão quando viu os fariseus, né, arrastando uma prostituta para ser apedrejada, e ali ele faz uma intervenção, porque Jesus, ele se compadecia. Jesus, ele tinha uma filosofia Ubuntu também dentro dele, que se importava com as pessoas, né? E ele sempre se compadeceu das multidões, né? E era expresso por ele dessa forma. Ele disse que, olha, elas são como ovelhas que não têm pastor, né? Eles estão com fome. Precisa alguém se levantar que se importe realmente com ele, né? O livro de Hebreus fala, né, sobre a criação, e fala que Eva, ela não saiu da terra, ela saiu de Adão, né? Ela não saiu do barro, ela saiu de dentro de uma outra pessoa, né? Para a gente entender que o conceito divino do céu é que ninguém pode estar sozinho, né? Que ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga sozinho, ninguém nasce sozinho, né? Ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Diga glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. E a gente precisa entender que a realização divina estabelece sempre uma relação, no mínimo, de 3 pessoas. O padrão divino é esse. No mínimo há uma relação de 3 pessoas. Como assim? Deus, eu e o meu próximo. Por isso Deus criou o casamento. Ele disse: não é bom que o homem esteja só, né? Porque Deus não é um nem dois, eles são 3 em um. Então, gente, deixa eu fazer aqui uma redundância. Gente precisa de gente para ser gente. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: olha, nós precisamos de gente para ser gente. Tem pessoas que estão presas nos seus individualismos, que pensam apenas em si mesmas, né? Quando é afetado nas áreas da sua vida, né? Janaína trouxe aqui um testemunho pessoal, corajoso, de falar dessa rompimento, de poder pedir ajuda às pessoas, porque a gente não é sozinho, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, e nós precisamos destravar nisso, precisamos enxergar no nosso próximo, precisamos nos conectar um com o outro, precisamos perceber o que não está aparente no outro. Amém? Amém? Ter uma leitura que ela é muito mais do que as nossas expressões, mas é algo que muitas vezes está escondido dentro do interior de cada pessoa. Mas nós precisamos perceber aquilo que não é falado com palavras, né? E que deve, por isso, termos essa conexão. Jesus, ele nos ensinou, né, essa questão de que nós precisamos dividir. Amém? E na oração que ele faz, ele não diz o Pai meu, ele diz o Pai, o pão, né? E ele diz: livra-nos. E ele fala: venha o teu reino. Então, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa, e olha aqui para mim agora, por favor. A compaixão, ela é uma resposta para nós não pararmos de amar. Amém? Ela é essa a resposta. E por que eu falei tudo isso, né? Dessa empatia, desse mover em compaixão do outro, do que está ao lado. É porque, queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui creem que Jesus está voltando.
Você pode dizer Maranata? Ora vem, Senhor, Ele está voltando. Alguém tem dúvida disso? Tantos sinais, tantos cenários sendo completados, Jesus está voltando. E o que isso tem a ver comigo? É exatamente esse ponto. Porque, como Jesus está chamando, está voltando, e os dias estão sendo abreviados, como diz a parábola das virgens, eis que é meia-noite. Vocês sabem que há um relógio que fala sobre os minutos até chegar à meia-noite. E disse que esse relógio está avançando, porque a volta de Jesus está próxima. E eu tenho ficado muito reflexivo quanto ao nosso chamado, quanto ao que tange o nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, quanto ao cumprimento do nosso ID, principalmente quanto à compaixão pelas almas perdidas, a nos movermos em compaixão pelas almas que estão lá fora, perdidas, sem rumo, sem direção, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não têm um alimento, como ovelhas que não têm uma direção, que não têm um cajado para dar direção a ela. E eu tenho ficado preocupado com a frieza espiritual do nosso coração quanto ao amor de Deus derramado em nossos corações. Queridos, deixa eu lhe dizer, o amor de Deus realmente ele nos constrange. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei se você sabe o que é isso, de verdade, se você sente isso no seu coração. Mas, sem nenhuma altivez, eu posso dizer para você, eu sei que o amor de Deus me constrange. É muito amor, é muita graça, é muita misericórdia, é muito perdão. Nós estamos aqui porque nós fomos perdoados. Então, saber que esse amor nos alcançou e que ele foi tão suficiente para nós e que ele não cabe dentro de nós. Não cabe. O amor de Deus é maior do que você. O amor de Deus é maior do que o seu coração. O seu coração não é capaz de comportar todo o amor de Deus. Ele vai extravasar. E de fato, o que nós precisamos é extravasar nesse amor. E infelizmente isso não tem sido uma realidade no nosso meio. Infelizmente, nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, com as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos BOs. E talvez essa demanda toda que nós já temos, e que eu reconheço que ela não é pequena, mas, sobretudo, ela esboça que não há essa compaixão, essa empatia, esse amor derramado no nosso coração pelo terceiro. Porque Deus é o primeiro, eu sou o segundo, mas o terceiro, o próximo, o outro, isso tem que nos inquietar, queridos. Isso tem que gerar em nós uma inquietação, sabe? Porque que verdade desse amor está dentro de nós? Porque esse amor não tem se manifestado da forma que ele precisa se manifestar na nossa vida? Porque esse amor ele está tão escondido? Porque esse amor ele tem sido tão omisso diante de nós, de ficarmos tão indiferentes com pessoas que estão sendo tragadas, com pessoas, queridos, que estão perdidas de fato?
Porque você encontrar pessoas sem direção, sem rumo, sem esperança, famílias desestruturadas, famílias dilaceradas, pessoas presas, cativas, onde o cativeiro na verdade é presente em todos os níveis que a gente pode imaginar, e a gente se deparar todos os dias com essa realidade e não nos sentimos movidos por esse amor, para extravasar nesse amor, tem alguma coisa que está simplesmente sufocando e trazendo essa indiferença no nosso coração. Queridos, a palavra de Deus, e o verso mais conhecido diz que Deus, Ele amou o mundo de tal que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Mas isso aconteceu porque Ele amou. Diga, Ele amou. Sabe por quê, queridos? Porque quem ama dá. Porque quem ama entrega. Porque quem ama sacrifica. Porque quem ama abre mão de alguma coisa em prol da manifestação desse amor. E queridos, nós não podemos estar apáticos a porque esse amor foi um amor de tal maneira. O que nós precisamos interrogar: como está esse amor dentro de mim? Porque nós não nos importamos em falar do que Ele fez por nós. Porque tem pessoas tão perto de nós que todos os dias estão ao nosso lado. Ei, olha, presta atenção, todos os dias essa pessoa, ela está do teu lado, e você nunca falou desse amor para essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que todos os dias você tem pessoas que talvez sejam extremamente carentes e necessitadas da manifestação desse amor. Que raio de testemunha somos nós, queridos, que não testemunhamos? Porque o livro de Atos, no início da igreja, ela diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que igreja nós temos sido? Predominantemente temos atuado apenas para dentro e vivido essa zona de conforto nossa para dentro, porque é muito bom. Mas nós fomos chamados, querido, de uma forma orgânica para ser igreja para fora. E a igreja, ela começou vivenciando uma perseverança em muitas coisas, e nós já temos falado sobre isso, mas em Atos 2,47 ele diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Por quê? Porque todo dia no meio da igreja tinha pessoas que eram acrescidas no conhecimento do amor de um homem chamado Jesus o Nazareno, que morreu e que entregou a sua própria vida. Porque todo dia tinha acréscimo? Porque tinha testemunhas, porque tinha gente que testemunhava, e que todos os dias havia operação disso. Eu estava falando isso com os líderes, estava fazendo uma pergunta para eles. Eu quero fazer essa pergunta para vocês: é possível ganhar uma pessoa para Jesus todos os dias? Sim ou não? É possível. Não é fácil, mas é possível. Mas talvez isso seja algo muito longe de nós, porque talvez exista uma ausência
de compaixão no nosso coração. Mas talvez você possa ganhar uma alma por semana e fazer um propósito diante de Deus, de falar desse amor e desse Jesus. Ou talvez você tenha uma vida muito corrida, muito atarefada, e talvez você não tenha tempo para isso. Mas talvez você possa ganhar uma vida por mês, ter um acréscimo por mês, de alguém que você possa testemunhar e falar desse amor. Ou talvez uma vida por ano. Ou talvez uma vida a cada 10 anos. Ou talvez eu possa perguntar para você: você já ganhou alguma alma para Jesus? Há quanto tempo você não testemunha desse amor de Deus para alguém? Temos ferramentas aqui como casas de paz, mas às vezes até isso é difícil das pessoas se moverem em compaixão para estarem nas casas de paz. E não basta apenas irmos ou fazermos alguma reunião, mas nós precisamos gerar no nosso ventre espiritual famílias em compaixão, para que a luz possa resplandecer em meio às trevas, e nós não vivamos apenas um conforto das nossas células, em receber uma palavra, ter um tempo de comunhão e de mesa, e ficar lambendo as feridas de forma cíclica. Mas onde anda a compaixão do nosso coração pelo perdido que está lá fora? Romanos 10, 14, esse texto é muito chave. Coloca, por favor. Diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos, a minha conclusão é que nós não estamos do jeito que Deus desejaria que nós estivéssemos. Isso muito me preocupa, porque se nós não estamos do jeito que Deus acharia, que Deus gostaria, talvez nós estamos do jeito que o inimigo de Deus gostaria que nós estivéssemos, tomando conta da nossa vida, fazendo as coisas concernentes à nossa própria história. Eu quero lhe dizer que quando nós nos permitirmos estar mergulhados em compaixão, nós estendemos a mão. Amém? A mão para quem, pastor? A mão para o leproso. Mas estender a mão para o leproso, ele está leproso? É estender a mão para o leproso. Mesmo assim, é levantarmos o prostrado, é segurarmos o caído, é ter compaixão, é tocar nas pessoas, era emprestar o nosso abraço, um olhar, uma palavra, é se compadecer daquele que está sujo e limpar aquele que está sujo. Ter compaixão é empatia e nos ajuda a olhar com os olhos dos outros. Isso é empatia, mas compaixão nos ajuda a ajudar os outros. E esse é um grande desafio, queridos, porque a compaixão, ela significa
movido pelas minhas entranhas. E a compaixão, ela precede os milagres. Amém ou não amém? Todas as vezes que Jesus se move em compaixão, milagres são realizados. Por que nós não temos vivido milagres? Movido pelas nossas entranhas, por algo que está dentro e remoendo dentro de nós. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano. E essa parábola era muito confrontadora, porque fala da realidade de 3 pessoas. Ele fala da realidade de um sacerdote, fala da realidade de um levita, e fala da realidade de um samaritano, de um povo samaritano, de Samaria. E vocês sabem, no texto, estava lá o homem ferido, semi-morto, espancado, sangrando, jogado ao chão, não tinha reação nenhuma. E o sacerdote, ele passa de longe, e ele olha, e ele simplesmente ignorou, porque no seu olhar ele achava, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Então eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. E o levita também passa e diz, que o levita ele chega mais perto, ele olha e vê aquela situação também, e ele se preocupa com aquela situação, mas ele também não faz nada. E queridos, fala de 2 pessoas que são religiosas, sim ou não? Então está falando de nós, está falando de mim e de você, e eu preciso me encontrar nessa realidade, e eu me encontro nessa realidade como sacerdote, e muitas vezes não achar que nós podemos fazer alguma coisa, que nós podemos estender a mão, que nós podemos trazer uma palavra, que nós podemos trazer um consolo, que nós podemos emprestar um ombro, que nós podemos rasgar o nosso coração, que nós podemos usar de graça e de misericórdia. E aquele que menos esperava, o bom samaritano, esse teve compaixão, esse desceu do seu jumento e foi ver o que é que aquele homem tinha. Diz que ele derrama óleo e vinho, e se aproximou daquela pessoa, e carregou aquela pessoa, ele levou ela para uma hospedaria, e ele pagou, ele investiu, ele gastou do seu tempo, ele gastou do seu dinheiro, porque ele se moveu em compaixão. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem tem compaixão, põe lágrimas nas palavras e nas ações. Quem tem compaixão, sangra com o coração. E fazer algo sem um coração pode até funcionar, mas talvez não dê o efeito necessário. Então nós precisamos pôr o nosso coração em tudo que nós venhamos a fazer. Amém? Precisamos permitir. E eu tenho questionado e tenho me colocado diante do Senhor. E a gente pode se perguntar, mas como é que a gente se move em compaixão? Porque a nossa vida é tão difícil. Tem um homem de Deus que ele diz o seguinte, que a nossa carne, ela não deseja orar. Ela não deseja, não tem esse desejo de orar. Nossa carne não quer isso. Mas ele diz uma coisa muito interessante, ele disse, olha, eu preciso orar até que eu tenha vontade de orar. Eu preciso começar a orar
para que Deus gere em mim uma vontade de orar. Ei, a compaixão é a mesma coisa. Eu preciso me permitir. Eu preciso emprestar o meu coração para que o coração de Deus se mova em compaixão a partir do meu coração. Você está comigo? Então, queridos, esse é um tempo que nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e entender que o que está em jogo é a eternidade dessa pessoa. As pessoas estão muito necessitadas disso. E olha, querido, a compaixão, ela, de fato, ela abomina o pecado, mas ela ama o pecador. E antes de acusar as práticas pecaminosas, Jesus, ele socorreu as pessoas. Então, só pode curar quem ama, amém? Amém ou não amém? Só pode libertar quem ama. E nos dias de hoje a gente tem uma máxima. Lá em Mateus 24, 12, nós temos falado sobre isso. E que diz o texto: por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor de quase todos. E nós ficamos presos a isso. Mas nós precisamos ter um desafio maior em cima disso. E você já imaginou se pudéssemos inverter tudo isso? E pudéssemos ser nós essa resposta, os agentes de resposta, que diz, na inversão disso: e por se multiplicar o amor em mim, o que é que vai acontecer? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Mas quando a gente aumenta o amor, o que é que pode acontecer? Deixa eu lhe falar, nós precisamos disso. Sim ou não? Sim ou não? Como anda o seu amor de tal maneira? Como anda a expressão do seu amor? De que maneira anda a expressão do seu amor? Como está isso? Nós precisamos, queridos, nos mover a, quando falar do pecado alheio de alguém, chorar a dor do outro. Não se sentir melhor porque o outro não está firme, mas ter compaixão do pecado alheio, da dor alheia, porque os milagres, eles são movidos pela compaixão. E uma igreja que não gera um ambiente, um mover de compaixão, ela não terá avivamento. E deixa eu lhe dizer uma coisa: eu quero viver um avivamento. Ainda bem que tem mais umas 3 pessoas que também querem viver isso. Eu quero lhe dizer que o meu sonho, se você pode perguntar assim: pastor, qual é o seu sonho? O meu sonho é viver um avivamento. Eu vou viver um avivamento. Eu oro para ver um avivamento. Eu anseio por um avivamento. E eu desconfio que o Senhor me colocou nesse tempo para que isso possa se realizar na minha vida. Eu vou viver um avivamento. Mas eu sei que sem compaixão não haverá avivamento. Precisamos de uma vida de oração e de lágrimas, irmãos, pelos pecados dos outros, e paixão pelo perdido. Isso pode nos mudar completamente. E a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo fala, ele diz: olha, porque de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado
em vós. Precisamos ter dor de parto. Ei homem, eu quero lhe dizer, Deus colocou um útero espiritual em você. Deus colocou um útero espiritual também nos homens, para que eles possam sentir dores de parto, para que a compaixão gere dores de parto, e nós possamos ver pessoas alcançadas, simplesmente pela expressão do amor de Deus, revelado através da nossa compaixão. Queridos, precisamos ser igreja de fato. Nós não podemos ficar indiferentes, apáticos, como se nós não nos importássemos com isso. Nós precisamos superar as nossas dificuldades, superar as nossas dores, as nossas lutas, nossos ressentimentos, e no meio de tudo isso, ser movido em compaixão. É o que Janaína aqui falou, é no meio das suas dificuldades, mesmo assim, é no meio da sua escassez, mesmo assim, você poder suprir uma pessoa com um pouco que você tem, porque você se move em compaixão por essa pessoa. E Deus faz um milagre na sua vida e na vida da outra pessoa, a partir desse movimento de compaixão que Deus colocou dentro do seu coração. Então estamos num tempo onde precisamos enxugar as nossas lágrimas e alcançar pessoas no meio do caminho, realizando uma superação das nossas limitações, e o Senhor, na sua graça abundante, Ele irá manifestar de uma forma poderosa o alcance na vida de pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus revelado na compaixão do nosso coração. Irmãos, Deus, Ele fala tanto de mesa, e a mesa é um excelente lugar para nos movermos assim, porque a mesa é um lugar de partir o pão. E você sabe de uma coisa? Ezequiel capítulo 41, verso 22. Eu descobri isso recentemente. Olha o que diz a visão de Ezequiel. Ele teve uma visão da sala do trono. E ele diz, olha, o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem disse, esta é a mesa que está perante o Senhor. No trono do Senhor há uma mesa. Deus quer descer essa mesa do trono para a mesa da sua casa. Você sabe que eu converso com o Senhor sobre o avivamento. Eu estou chegando a uma conclusão que nós somos mais culpados por ainda não ter um avivamento do que os pecadores que ainda não se converteram. A culpa de um avivamento é nossa. Sabe por quê? Escuta isso aqui, olha aqui para mim. Deus pega um profeta e leva um profeta para um vale de ossos secos. E ele chega para o profeta, leva o profeta lá para o vale, um vale de quê mesmo? E ele diz para o profeta, vai lá e profetiza sobre o vale.
E a pergunta é: mas para quê? O Senhor leva o profeta lá e pede. Porque o Senhor não poderia levantar já o exército de ossos secos, sim ou não? O Senhor poderia dar uma palavra e o exército ser levantado, e unir osso com osso, pele com pele, nervo. O Senhor podia fazer, mas o Senhor, Ele leva lá, para o meio do vale. Sabe por quê, queridos? Porque Ele deseja que nós adentremos os vales. Ei, o Senhor quer te levar para os vales. O Senhor, Ele quer nos levar, sabe, para que possamos mudar a realidade dos vales que estão secos, dos vales devastados, dos vales que estão miseráveis, dos vales sem esperança, dos vales que estão mortos. E Ele quer te levar lá, para que você profetize e mude a realidade desses vales. Você está entendendo isso? Precisamos, queridos, mudar essas realidades e nos mover dessa maneira, nos permitir movermos dessa maneira. Uvas amassadas, elas produzem vinho, amém? Azeite produz o quê? Azeitonas amassadas produz o quê? Azeite. E rosas amassadas produz o quê? Perfume. E homens amassados produz avivamento. Produz avivamento. Precisamos nos submeter a isso, irmãos. Precisamos nos mover de fato em compaixão. Quando a gente olha para a história dos avivamentos, a gente vê que por que os avivamentos eles aconteceram em um lugar, mas não aconteceram em outro lugar. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o avivamento ele não está em lugares, ele está em pessoas. O avivamento pode estar aqui. O avivamento pode começar aqui, se pessoas se levantarem. Somos nós que produzimos o avivamento. E quem anda em compaixão, em misericórdia, em generosidade. Jesus, ele disse, olha, na oração ele disse, Jesus disse, a glória que tu me destes, eu dei a eles. Eu reparti a eles. Precisamos buscar a glória para repartir para as pessoas que precisam da glória de Deus. Precisamos disso, irmãos. Esse é um tempo que nós precisamos olhar para nós e dizer: que testemunha eu tenho sido? Que amor é esse que está só dentro de mim e que não consegue transbordar para as pessoas que estão ao meu lado? Que egoísmo é esse? Que raio de testemunha a gente tem sido, queridos? Nós precisamos nos arrepender de verdade e mudar essa situação. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando, irmãos.
E nós não podemos ficar apáticos, indiferentes. Nós fomos levantados, o Espírito de Deus, ele foi enviado para nos capacitar, para nos mover em compaixão, em íntima compaixão, pelos perdidos que estão lá fora. Olha, nós não podemos conceber passarmos a trajetória da nossa vida e não conseguirmos ganhar pessoas para Jesus através de um testemunho de vida. Isso sempre afligiu o meu coração, porque desde a minha conversão eu pensava que um dia eu terei que me apresentar diante de Deus para prestar o meu relatório ao Senhor. E o que é que eu vou ter para apresentar diante dele? Isso, na minha jornada, me fazia com que, a tempo e a fora de tempo, o Evangelho fosse pregado em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. Eu pregava o Evangelho. E eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu preciso voltar de novo a me desconectar de tantos afazeres ministeriais. E eu preciso queimar novamente por almas e exercer um testemunho para ganhar almas para Jesus. Porque nós fomos chamados para esse ministério. Esse ide recai sobre nós, queridos. Não é opcional, ele é imperativo. Ide e pregai esse Evangelho a toda criatura. Um dia nos apresentaremos diante de Deus, e o que é que nós iremos dizer? Não, pastor, eu estava no ministério de louvor, ia para a oração, quarta-feira estava no culto, fazia a minha célula, não tinha tempo para isso. E o Senhor vai dizer: eu não te mandei nada disso, eu te mandei ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Seja aonde você estiver, seja aonde você for enviado, seja aonde você for levado, você precisa testemunhar desse Evangelho. Eu não posso. O apóstolo Paulo fala: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Porque o entendimento dele, ele diz: porque sobre mim pesa essa obrigação. Para ele era uma obrigação. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Sobre nós pesa essa, queridos, obrigação. Teremos que apresentar algo diante de Deus. Eu quero apresentar algo diante de Deus. Vidas salvas, alcançadas. Famílias restauradas pelo Senhor. Homens e mulheres que são seguidores de Jesus. Porque conheceram, porque receberam um testemunho. Queridos, precisamos nos levantar. Esse é o tempo oportuno para que nós viremos essa chave e possamos de fato vivenciar, não apenas na perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão, nas orações, tendo temor nos nossos corações, mas contando com a simpatia, contando e sendo benquisto, mas, querido, testemunhando, para que dia a dia o Senhor acrescente aqueles que serão salvos. Amém ou não amém? Que o Senhor, que possamos orar. Você pode dizer assim: mas pastor, eu não sinto nada no meu coração. Mas você pode sentir. Empresta teu coração para Ele. Ora ao Senhor e diz: Senhor, me faz mover em compaixão. Me faz com que esse amor ao qual o Senhor me amou
possa ser expresso também através de mim. Tem uma canção, pode subir. Tem uma canção que diz, que fala que tira as minhas mãos, porque se não for para te tocar, eu não preciso dela. O meu coração, que não for para te sentir, eu também não preciso dele. Porque o Senhor, Ele quer usar tudo que há em nós. Minhas mãos, meus pés, mas sobretudo o meu coração. Precisamos pôr o nosso coração, queridos. Em tudo que nós estejamos fazendo, se o nosso coração não estiver naquilo, nós não estaremos vivendo nada fora de uma religião. Precisamos pôr o nosso coração. Luz na mente. Jonathan Edwards, o maior filósofo americano, o homem de Deus que pregou uma das sermões mais contundentes da história contemporânea. O sermão que abalou por décadas pessoas, pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma palavra contundente. Mas muitos não sabem como essa palavra foi pregada. No ano de 1740 alguma coisa, não se tinha energia elétrica. Ele pega o seu sermão, e muitos sabem que Jonathan Edwards, ele era gago. Mas ele ora durante semanas, vigílias e vigílias de oração, para que Deus pudesse gerar arrependimento, mudança de vida, na vida daquelas pessoas que estavam na sua cidade, na Nova Inglaterra, hoje Massachusetts, onde um avivamento estoura por um homem que emprestou o seu coração para alcançar aquela cidade. E diz a história que ele pega o seu sermão e pega uma lamparina e coloca a lamparina e ele lê o sermão. Ele lê todo o seu sermão. E depois que ele termina, tinha pessoas agarradas nos bancos, tinha pessoas urrando, tinha pessoas que estavam agarradas na coluna das igrejas, porque pensavam que o chão ia se abrir e que o inferno iria tragar elas, tamanha era a consciência de pecado que elas estavam lá. E disse que aquelas pessoas passaram dias chorando em arrependimento. As pessoas saíam das suas casas e já saíam confessando os seus pecados, mediante um coração que se moveu em compaixão pelo perdido, que se envergou a isso. Queridos, se eu tenho algo hoje a dizer para você, empresta teu coração para o Senhor, porque talvez mais do que qualquer outra coisa, Ele precise do seu coração para expressar o amor dEle. Precisamos pôr o nosso coração nisso, queridos, porque senão, aquilo que a gente não pôr no nosso coração, não vai ter mover de Deus. Olha, quando Deus estava procurando um rei, Ele disse: achei um homem segundo o meu coração. Não foi um homem habilidoso nas guerras, não foi um homem cheio de conhecimento apenas, mas foi um homem com um coração. Precisamos pôr o nosso coração em tudo que você for fazer.
seja a sua célula, seja uma casa de paz, seja uma oração por uma pessoa, seja um abraço, seja uma palavra liberada, seja um consolo, seja uma ajuda, seja uma assistência. Põe o teu coração nisso, porque se você pôr o seu coração nisso, as coisas não vão acontecer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque há um mover muito mais além do que o humano, há um mover divino que está passando por dentro de nós, que é chamado de íntima compaixão. Vamos ficar de pé. Eu quero que você saia daqui convicto de que há pessoas ao seu lado que precisam ser tocadas, e que você não pode renunciar, se isentar dessa responsabilidade. Não ignora isso. Não ignora isso. Que possamos ser tomados pelo amor de Jesus. Esse amor que nos alcançou, esse amor que nos constrange, que possamos derramar ele sobre a vida das pessoas. Que saiamos daqui convictos de que nós não iremos mais desperdiçar aquilo que Deus tem colocado, de algo tão valioso que é o tempo. Não vamos desperdiçar o tempo. Precisamos nos acordar todos os dias e pedir ao Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor vai me usar hoje? Aonde o Senhor vai revelar o amor do Pai? Deixa eu lhe dizer uma coisa, olha aqui para mim. O Filho, ele foi entregue, ele se deu para revelar o Pai. Nós vamos ao Pai através do Filho. O caminho de ir ao Pai é através do Filho. Ei, entenda que você é filho. Você também é filho de Deus. Revele o Pai. Revela o teu Pai. Revela o amor desse Pai. É só o que nós precisamos fazer. Revelar o amor do Pai. E os filhos, eles podem fazer isso, porque cada filho que conheceu o amor do seu pai pode testemunhar desse amor. A minha oração essa noite é que Deus me levante de novo para revelar o amor do meu Pai, e que eu não venha a passar um dia sequer sem falar desse amor, porque como crerão se não há quem pregue? Como chegarão ao arrependimento se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não forem enviados para cumprir o chamado? Então, nós não podemos silenciar a nossa voz, não podemos calar. Quando calamos, nós consentimos com aquele que deseja que nada nós venhamos a falar e a testemunhar desse amor. Mas quando testemunhamos, nós estamos exatamente no lugar que nós devemos estar, no lugar do Filho que revela o amor do seu Pai.
Deus nos levante nesse tempo e que possamos dividir essa herança que é tão grandiosa, que é tão suficiente